Seria possível uma empresa ser tão grande por causa de uma crise ser capaz de destruir não só um país, mas um continente inteiro? A resposta é sim. E se quer saber mais, fique comigo, porque é isso que veremos nesse vídeo. Em junho de 2015, a polícia brasileira prendeu em sua luxuosa casa em São Paulo Marcelo Odebrecht, um dos empresários mais poderosos do Brasil. Quando veio a público sua prisão, muitas pessoas não acreditaram e vários políticos já começaram a ficar com medo. Marcelo Odebrecht deixou de ser o chefe de uma das maiores empresas de construção do mundo para estrelar no maior caso de corrupção corporativa da história do Brasil. A empresa gastou mais de 800 milhões de dólares para subornar presidentes e funcionários do governo de 12 países diferentes. Tudo isso para conseguir contratos milionários de obras públicas. A lista de projetos é interminável. Linhas de metrô na Venezuela, contratos bilionários em Cuba e na Colômbia, além de projetos na Copa do Mundo e nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Uma verdadeira história de altos e baixos. Então, vamos conferir como foi o começo disso tudo. Marcelo Odebrecht era o herdeiro de um grande império criado em 1944 por seu avô, Norberto Odebrecht. Seu avô, um jovem engenheiro, decidiu criar uma empresa de construção civil apostando na qualidade e inovação. E logo ganhou fama por ser mais eficiente do que seus concorrentes, conseguindo levantar edifícios em menos tempo e com menos recursos. Alguns anos mais tarde, em 1953, a Odebrecht fez a primeira obra pública para a Petrobras. Porém, em 2015, quando a polícia brasileira descobriu casos de corrupção dentro da estatal, viram que a Odebrecht era uma das principais envolvidas nesse escândalo. Mas isso é assunto para o decorrer do vídeo. O importante é que, a partir daí, a empresa começou a ter um crescimento muito grande, expandindo seus negócios para a construção de usinas hidrelétricas e nucleares. Eventualmente, a empresa acabou se tornando um dos maiores grupos industriais do Brasil, com diversos negócios no setor de energia. E a partir de 1979, a Odebrecht começou também no exterior, em países como Chile e Peru. Desde então, sua estratégia para expandir internacionalmente era adquirir empresas de engenharia e construção de outros países, conseguindo ter um alcance cada vez maior. A companhia acabou tendo projetos em quase toda a América Latina, nos Estados Unidos e em vários países da África. Neste momento, muitos se perguntaram: como é possível que a Odebrecht consiga tantos contratos de obras públicas, mesmo em países estrangeiros? A resposta, certamente, você pode imaginar. Veremos isso mais tarde. Em 2001, a empresa já estava se tornando a maior construtora do Brasil e uma das maiores do mundo. É nesse momento que entra em cena Marcelo Odebrecht, estudante de engenharia e neto do fundador. Marcelo tomou a frente das operações em 2008 e viveu o período de ouro do crescimento econômico do Brasil. Graças ao petróleo, nosso país se tornou a maior estrela entre todos os países emergentes. A partir daí, para estimular a criação de empregos, o governo decidiu sediar a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. E como você pode imaginar, a Odebrecht foi a empresa responsável por grande parte da infraestrutura na época. Além do Brasil, podemos adicionar os mais de 20 países onde a Odebrecht também tinha projetos. Em última análise, o crescimento desses anos foi realmente exponencial. A empresa estava a todo vapor. No entanto, em 2015, todo o crescimento desmoronou. Por suspeitas de corrupção na Petrobras, foi começada uma investigação, a tão famosa Operação Lava Jato. Esta investigação acabou descobrindo contratos irregulares com muitas empresas, e, dentre elas, não poderia escapar a Odebrecht. A maior parte das acusações estavam ligadas ao setor de construções, que foi responsável por 43,7% dos valores. A empresa entregou milhões de reais para partidos políticos, funcionários públicos e pessoas relacionadas ao governo. Tudo isso em troca de leis favoráveis para a empresa, ou seja, ela queria ter vantagens competitivas sobre suas concorrentes. Isso é normal, todas as empresas querem uma vantagem competitiva dentro do seu mercado. Mas o problema é quando você faz coisas ilegais para obter isso. Para explicar melhor, a empresa basicamente participou de licitações para obras públicas onde foram oferecidos valores bem baixos, o que faria dela, supostamente, muito competitiva para as concorrentes. E quando o projeto era concedido pelo governo, o custo disparava e chegava a ser 3 ou 4 vezes maior do que no primeiro momento. Porém, uma vez que esses custos sobem após o trabalho já ter começado, o certo seria ver a empresa de construção arcar com todo esse custo extra. Mas não era isso que acontecia, e parte desses valores ainda eram desviados. Mas você me pergunta, como é possível que eles não tenham sido pegos antes? A empresa conseguiu se esquivar muito bem de tudo isso. Ela criou corporações fictícias em lugares como Belize e até mesmo no Brasil. Podemos citar como exemplo Salvador, onde existia um lugar conhecido como Departamento de Subornos, chamado tecnicamente de Setor de Relações Estratégicas.
Como você pode perceber, eles tinham tudo muito bem planejado para que nada fosse descoberto. No entanto, em algum momento tudo iria para o chão, e assim que aconteceu. Marcelo foi acusado de sérios crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em vários contratos com a Petrobras. A princípio, ele negou as acusações, porém a polícia encontrou uma pasta contendo nomes e apelidos de políticos que foram sistematicamente subornados. O que muitos temiam acabou acontecendo. Tanto Marcelo quanto vários outros funcionários da empresa fizeram diversas denúncias, com a ideia de reduzir suas sentenças, e isso funcionou. Tudo acabou sendo um escândalo internacional, onde estavam envolvidos diversos políticos e empresários em mais de 12 países diferentes. E como já sabemos, o país que mais sofreu com isso foi o Brasil, por ser o epicentro de toda essa fraude. Estavam envolvidos ex-presidentes, alguns ministros e 1/3 dos senadores brasileiros. Por conta de todo esse escândalo, a construtora teve que pagar a maior multa imposta a uma empresa acusada de corrupção no valor de 3,5 bilhões de dólares. Fiquemos felizes, pois pelo menos isso aconteceu. Mas não tem jeito. Tudo isso mancha e muito o nome da empresa. Como todos sabemos, ela ainda continua existindo. Mas, após uma reformulação radical dentro dos cargos da empresa, além de uma mudança de nome, passando a se chamar Novonor. Mesmo assim, hoje a empreiteira passa por sérias dificuldades, principalmente para conseguir contratos, devido à sua má reputação, e não chega nem perto a ter o tamanho que já teve no passado. Após conseguir um pedido de recuperação judicial, a companhia enfrenta dívidas na casa dos 98,5 bilhões de reais. E segundo alguns relatos, a empresa está atualmente em situações de decadência. Agora me diga nos comentários, quais foram as principais lições que você conseguiu tirar disso tudo? Me conta aqui embaixo, será um prazer responder os seus comentários. E se chegou até aqui, não esqueça também de se inscrever no canal e deixar o seu precioso like. Isso nos motiva bastante a continuar, vocês não têm noção. Agora aqui na tela tem outros 2 vídeos, tenho certeza que você vai gostar também. Escolha um deles e eu te vejo do outro lado em alguns segundos. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!